Ah, disse eu, 3 vezes tripla é a distância que separa o tirano do verdadeiro prazer. É o que parece. Ah, ao que parece, disse, o cumprimento do fantasma do tirano poderia ser expresso por um número plano. Certamente. Elevando-o ao quadrado e ao cubo, fica evidente quão grande é a distância entre eles. É evidente para quem faça cálculos. Então, se alguém, de outro ponto de vista, calculasse quanto o prazer do rei dista do prazer do tirano, ao terminar seu cálculo, descobriria que o rei é 729 vezes mais feliz e que a vida do tirano, tantas quantas vezes, mais penosa. Platão, A República, livro 9, 587, D.E. Neste trecho do livro 9 da República, Platão compara a felicidade do indivíduo que, segundo ele, seria o mais feliz dentre todos, a saber, o rei filósofo de uma cidade justa, com a do mais infeliz, o tirano que domina a cidade injusta. Platão conclui que o primeiro é 729 vezes mais feliz do que o último. Platão é apaixonado por números e tenta dar um grau de exatidão neste contraste. Assim, ele eleva o número 3 à sexta potência. Mas ele também é um excelente escritor, um mestre na composição de diálogos, e nos distrai aqui do principal. Nós perguntamos por que elevar o número 3 à sexta potência, em vez de indagarmos se de fato é convincente a explicação de que o homem justo é necessariamente mais feliz do que o injusto, se de fato ele tem uma vida mais prazerosa. Mas como esta é a tese central do livro, não nos resta outra opção, se não encararmos a obra e tentarmos compreender a sua argumentação. Façamos isto, então. A República é um livro extenso, denso e intrincado. Para desembaralhar sua argumentação e compreender suas teses, é preciso algum esforço, e não há motivos para termos pressa. Por isso, vamos dedicar a ela 5 aulas, um tempo suficiente para ter uma visão panorâmica, para analisar os seus principais passos argumentativos, mas sendo conscientes de que essa investigação poderia ser bem mais pormenorizada e cuidadosa. Enfim, de que não faremos nada mais do que uma breve introdução. Nesta primeira aula, eu faço um rápido comentário geral. Explico o seu título, os assuntos tratados, as questões principais, as teses sustentadas, assim como alguns de seus elementos narrativos e contextuais, além de indicar as traduções da obra disponíveis na língua portuguesa. Na segunda, exponho a argumentação contida no livro 1. Na terceira, apresento o raciocínio desenvolvido ao longo dos livros 2, 3 e 4. Na quarta, o dos livros 5, 6 e 7. Na quinta e última aula, o dos livros 8, 9 e 10. Eu sou Amaro Fleck, professor do Departamento de Filosofia da Universidade Federal de Minas Gerais, e esta é uma aula do curso livre de Filosofia Política. O título em grego do livro de Platão é Politeia. De acordo com o Greek English Lexicon de Little e Scott, politeia denota 1. A condição e direitos de um cidadão, cidadania. 2. Governo, administração. 3. Política civil, constituição de um Estado. Assim, se o livro fosse ganhar uma primeira tradução apenas hoje, é provável que seu título fosse algo como do governo ou da Constituição. Mas este, obviamente, não é o caso. No ano de 51 a.C., no período republicano de Roma, Marco Túlio Cícero compôs um diálogo claramente inspirado na Politeia de Platão e deu a ele o título de De
republica, que significava da coisa pública. É bastante provável que a obra de Cícero tenha sido responsável pela tradição de inverter o título Politeia por República, uma tradição mantida mesmo em línguas não latinas. No entanto, é preciso evitar associar a obra de Platão com alguns dos significados contemporâneos deste termo. No dicionário Howais, por exemplo, temos o seguinte verbete dedicado ao vocábulo. 1. Forma de governo em que o Estado se constitui de modo a atender o interesse geral dos cidadãos. 2. Forma de governo no qual o povo é soberano, governando o Estado por meio de representantes investidos nas suas funções em poderes distintos. Esta segunda acepção, de forma alguma, pode ser associada ao conteúdo da República. Platão não está defendendo alguma espécie de soberania popular ou de governo representativo. Em resumo, devemos entender o título da obra como uma indicação de que nela se trata da constituição ideal de uma cidade-estado, de seu correto governo e administração. Mas talvez o título não indique de forma muito precisa o principal assunto da obra. Aliás, é bastante provável que este seja, dentre os diálogos de Platão, aquele que trata de mais questões. Em um rápido levantamento, é possível elencar mais de 30 perguntas que são investigadas ali. Por exemplo, a velhice é penosa ou fácil? O que é a justiça? O que é mais vantajoso, agir de forma justa ou injusta? O governo visa o bem do governante ou o do governado? Qual o efeito dos discursos sobre os jovens? Qual a função e a origem da cidade? Quais são as partes de uma cidade? Como os guardiões devem ser educados? Quais mitos e mentiras são boas para a formação dos guardiões e quais são prejudiciais? Como as narrativas usadas nesta formação devem representar os deuses, os heróis, o Hades? Quais formas de narrativa são benéficas e quais prejudiciais para a formação dos guardiões? Como deve ser a educação física dos guardiões? Quem deve governar? Quem deve ser governado? Os guardiões devem ter posses? Como é a cidade justa? Quais são as partes da alma? Homens e mulheres devem exercer atividades distintas? Como deve ocorrer a reprodução dos guardiões? Uma cidade perfeita é de fato possível? O que é um filósofo? O que é o conhecimento? O filósofo é um inútil? É um perverso? Como deve ser o ensino da filosofia? O que é o bem? O que é a dialética? Quais as formas de governo existentes e possíveis? Como cada forma de governo se corrompe? Como é a constituição do caráter dos cidadãos em cada uma destas formas de governo? Os poetas devem ser aceitos na cidade? A alma é imortal? Há recompensa ou punição depois da morte para a vida virtuosa ou viciosa? Justamente por serem tantas questões, é fácil perder de vista a argumentação principal e enredar-se em questões que, na República, são secundárias, não por serem menos importantes, mas simplesmente por desempenharem, neste diálogo, uma função instrumental. A pergunta sobre o que é o conhecimento, por exemplo, que é a questão central do diálogo teeteto, só é importante aqui para indicar como deve ser a educação dos guardiões, daqueles que poderão vir a ser o futuro rei filósofo, e para legitimar o governo deste monarca, pois seu direito de comandar a cidade reside justamente no fato de ele ser, dentre todos os indivíduos que a habitam, o mais sábio. Embora a República lide com todos os problemas recém-elencados, há duas questões que se destacam, que podemos chamar de as questões fundamentais do diálogo. A primeira é: o que é a justiça? E a segunda: o que é mais vantajoso, ser justo ou ser injusto? As duas questões são colocadas ainda no livro 1. A primeira é respondida no livro 4.
ao passo que a argumentação relativa à segunda só termina no livro 10, o último livro. Quando afirmo que são as duas questões principais, eu não estou afirmando que, para Platão, essas questões têm mais importância do que outras, como, por exemplo, o que é o bem ou o que é o conhecimento. Apenas estou dizendo que este diálogo é todo ele estruturado em volta destas duas questões, de forma que todas as demais aparecem ali instrumentalmente, para melhor persuadir o leitor com respeito às respostas àquelas questões, que compõem, assim, o que chamarei de a tese ou as teses de A República. E quais seriam estas teses? As respostas a estas duas questões principais. A primeira delas é a definição de justiça, que aparece no livro 4, a saber que a justiça consiste em cada um cumprir a tarefa que lhe é própria, aquela para a qual sua natureza é mais bem dotada, sem se miscuir na dos demais. E a segunda é a resposta sobre quem é mais feliz, se o homem justo ou injusto. A resposta de Platão é que ser justo é mais vantajoso do que ser injusto. Em outras palavras, o indivíduo justo é mais feliz do que o indivíduo injusto. Talvez vocês já tenham ouvido falar da unidade indissolúvel para o mundo antigo do bom, do belo e do justo. Um dos possíveis significados desta unidade diz respeito à crença partilhada nesta tese de que a vida justa, a prática de boas ações, seja uma condição necessária, ainda que nem sempre suficiente, para se ter uma vida feliz. Ao analisarmos a argumentação platônica, devemos examinar se Platão nos dá razões suficientes para aceitarmos esta tese, isto é, se ele é capaz de nos convencer de que a vida justa é realmente o único caminho para termos uma vida feliz. Desci ontem ao Pireu, com Glaucon, filho de Ariston, para fazer minhas preces à deusa e, ao mesmo tempo, ver como fariam a festa, porque então a celebravam pela primeira vez. 327a. Esta é a primeira frase de A República. Aparentemente banal, ela traz algumas informações contextuais importantes. Em primeiro lugar, a localização na qual ocorre todo o diálogo. O Pireu. O Pireu é o porto de Atenas. Como Atenas fica em cima de uma ladeira, um pouco afastada da praia por motivos de segurança, o caminho para o Pireu é basicamente uma grande descida. O Pireu era onde morava a parte significativa dos estrangeiros que faziam negócios com a cidade, caso de Céfalo, dono da casa para onde logo mais Sócrates e Glaucon se dirigem, convidados pelo filho de Céfalo, Polemarco. O Pireu é suficientemente perto de Atenas para se ir e voltar andando em um mesmo dia. Uma caminhada do centro da polis até o porto demora cerca de 2 horas, mas também longe o bastante para não ser um passeio corriqueiro. O que deve ser destacado aqui é que o diálogo que trata sobre a cidade justa se passa fora dos muros da cidade. Platão e Glaucon preparavam-se para retornar à cidade quando são interrompidos pelo escravo de Polemarco, que pede que eles esperem pelo grupo no qual estão Polemarco, Adimanto, irmão de Glaucon, e Nicérato, entre outros. Polemarco e Adimanto convencem Sócrates e Glaucon a esperarem por uma corrida de cavalos com tochas, o que ocorrerá à noite. Para tanto, dirigem-se todos à casa de Céfalo, pai de Polemarco, que ficava ali no Pireu. O diálogo que compõe a República ocorre durante esta espera. Na casa, além de Céfalo, se encontram 2 irmãos de Polemarco, Lísias e Eutidemo, além de Trasímaco, da Calcedônia, Carmântides de Peânia e Clitofonte. É fácil se perder nesta enumeração de personagens, mas somente 6 de fato participam do diálogo. Sócrates quase não precisa de apresentação. É um cidadão ateniense, pobre, nascido por volta de 469 a.C.
e falecido em 399 a.C. É o mestre de Platão, e Platão, quase sempre, expõe suas teorias por meio deste personagem. Não deixou obra escrita. Glaucon e Adimanto são irmãos de Platão. Glaucon nasceu por volta de 445 a.C. e não sabemos quando morreu. Adimanto nasceu em 432 e faleceu em 382 a.C. Tanto Glaucon quanto Adimanto, assim como, por consequência, Platão, são cidadãos atenienses e são bastante ricos. Mas ainda mais rico é Céfalo, e portanto também Polemarco. Céfalo é um comerciante, possui uma indústria de produção de escudos no Pireu e tem por volta de 120 escravos, algo muito raro na Grécia da época. Ele emigrou de Siracusa, que fica na Sicília, hoje Itália, a convite de Péricles, um dos mais importantes estadistas atenienses, líder político da cidade durante o período em que ela estava no auge, motivo pelo qual se fala do século de Péricles para se referir a este momento. Polemarco e Céfalo são metecos. Eles não têm direito de cidadania em Atenas, isto é, não participam nem das assembleias, nem dos julgamentos. Não temos a informação de quando eles nasceram, tampouco da morte de Céfalo. Polemarco foi executado pelo regime dos 30 tiranos, em 403 a.C. Também meteco é Trasímaco, que veio da Calcedônia, uma cidade portuária da Anatólia, região que pertence hoje à Turquia. Assim como Sócrates, Trasímaco é pobre. Nasceu por volta de 459 a.C. e faleceu um ano antes de Sócrates, em 400 a.C. Sócrates desceu ao Pireu para ir a uma festa, a uma procissão dos Trácios em homenagem a uma deusa, e informa que a festa era celebrada então pela primeira vez. Bem ao final do primeiro livro, Trasímaco, reconhecendo a derrota na argumentação, afirma: banqueteia-te com essas iguarias, Sócrates, na festa das Bendídias. Isso aparece em 354a. A tradutora Ana Lia Prado nos informa em nota que trata-se de uma celebração de Bendis, deusa trácia, identificada com Artemis, Hécate e Perséfone. O culto a Bendis foi introduzido em Atenas por volta de 430 a.C., pelos trácios aí residentes, que celebravam as Bendídias, festas populares em sua honra. Essa nota está na página 44. Temos aqui, portanto, uma primeira data provável da data narrativa, isto é, a data na qual Platão localiza o diálogo, e não a data em que ele compôs o diálogo. Mas há problemas com esta data. Em primeiro lugar, se o evento tiver ocorrido em 430 a.C., Adimanto seria ainda um bebê, e mesmo Glaucon teria apenas 15 anos. Além disso, como nota Rodolfo Lopes, se Céfalo está ainda vivo, Sócrates encontra-se na meia-idade, e Trasímaco é famoso em Atenas. A data será algures no último quartel do século V. 421 é a mais aceite entre os comentadores. Se 2. Glaucon e Adimanto participaram da Batalha de Mégara, a data terá de ser posterior a 409. Fecha citação. Temos, portanto, algumas incongruências na data narrativa, e isto pode decorrer de duas razões, ambas destacadas pelo Rodolfo Lopes. A primeira é que, cito, os diálogos não foram compostos com o comprometimento historiográfico necessário para serem considerados documentos históricos. Fecha citação. Logo, o próprio Platão não estava preocupado com a coerência das datas. A segunda é que a República tem, cito novamente, elevada probabilidade de ter sido composta e divulgada em 3 épocas e partes diferentes. Fecha a citação. Portanto, ela possui menos unidade do que pode aparentar nas primeiras leituras. Assim, teremos que nos contentar com a informação pouco precisa de que o diálogo teria ocorrido em algum momento do final do século IV, porém sem especificar sequer a década. Cabe destacar, porém, que o diálogo sobre a cidade justa se passa,
narrativamente, antes da derrota de Atenas para Esparta e do regime dos 30 tiranos, antes de o declínio do poderio ateniense se tornar manifesto, portanto. E quando a República foi escrita por Platão? Rodolfo Lopes sugere que é provável que o diálogo tenha sido escrito em 3 ocasiões diferentes, e questiona sobre a validade do método estilométrico de nos informar acerca do assunto, uma vez que não sabemos se Platão reelaborou seus escritos ao longo do tempo. Ainda assim, reconhecendo que é provável que a República não tenha sido escrita toda ela de uma vez só, e que o texto pode ter sido revisado posteriormente, estima-se que ela tenha sido, em sua maior parte, redigida em algum momento entre 385 e 375 a.C., sendo considerada como uma obra de maturidade, na famosa tripartição da obra platônica, de acordo com a qual haveria a fase juvenil, a madura e a tardia. Mas não nos importa aqui cravar a data correta. Uma estimativa, ainda que um tanto grosseira, é suficiente para destacar algumas coisas. Ao contrário dos filósofos posteriores que estudaremos neste curso, Platão escreve diálogos e não tratados ou ensaios. Mas sua peculiaridade maior é que ele traz diversos elementos do terreno da ficção para a exposição de argumentos filosóficos. Em outras palavras, ao lermos os diálogos platônicos, precisamos também ficar atentos a elementos narrativos e dramáticos que não são usuais em textos filosóficos. Platão constrói personagens, escolhe lugares para situar os diálogos, decide o momento histórico no qual eles ocorrem, e não podemos ignorar tudo isso no momento de interpretar seus escritos. Mencionei há pouco que o diálogo que trata da justiça na cidade se passa fora de seus muros. Quanto à datação, é preciso notar que a República, que trata também da corrupção e do declínio dos regimes, das formas de governo, se situa narrativamente antes da queda de Atenas e de sua derrota na Guerra do Peloponeso em 404 a.C. Isto é, Platão escreve depois da queda do poderio de Atenas, mas situa o diálogo antes dela. E podemos imaginar o efeito dramático disto nos discípulos da academia, ou outros leitores ou ouvintes contemporâneos de Platão. Basta mencionar que o diálogo trata de figuras proeminentes da polis, a maioria das quais falecera neste ínterim, e algumas delas em situações controversas. Sócrates foi condenado à morte em 399 a.C., e Polemarco foi executado pelo regime dos 30 tiranos em 404 a.C. Temos hoje, em língua portuguesa, diversas versões da República. Em um rápido levantamento, elenquei mais de 10. Da Edipro, da Martim Claret, da Perspectiva, da Martins Fontes, da Nova Fronteira, da La Fonte, da Fundação Calouste Gulbenkian, da Editora da Universidade Federal do Pará, da Lebooks, da Nova Cultural. Sei que ao menos 3 destas são de boa qualidade. A da Fundação Calouste Gulbenkian, cuja tradução foi feita pela Maria Helena da Rocha Pereira e que hoje já se encontra na 14ª edição. A primeira é de 1949. A da Editora da Universidade Federal do Pará, feita por Carlos Alberto Nunes na década de 1970 e recentemente reeditada em versão bilíngue, e a da Martins Fontes, feita pela Ana Lia Amaral de Almeida Prado, publicada pela primeira vez em 2006. Eu recomendo qualquer uma dessas 3. Neste curso, estou utilizando a da Ana Lia Prado, da editora Martins Fontes. Já ouvi colegas aconselhando os estudantes para não se preocuparem com a edição a ser lida, pois em uma primeira leitura de uma obra filosófica como esta, pouco seria retido. Acho que este é um péssimo conselho. Não há motivo algum para não se ler as melhores traduções, aquelas feitas com mais cuidado e esmero por especialistas da área.
Essas edições não apenas são mais exatas como, muitas vezes, são também mais claras, pois o tradutor entendeu melhor o texto que está sendo vertido. É claro que a compreensão da argumentação contida em obras filosóficas aumenta na medida em que o estudante vai se familiarizando com a história da filosofia, com a análise dos textos, com o tratamento dos conceitos e dos problemas filosóficos. É evidente que um estudante do final de um bom curso de graduação em filosofia lerá melhor uma obra como a República do que um estudante no primeiro ou no segundo semestre. Mas isso não significa que leituras como esta não devam ser feitas já no começo do curso e depois refeitas sempre que houver a possibilidade. As melhores edições da obra de Platão vêm acompanhadas da paginação Stephanos, isto é, vocês verão na margem do texto uma numeração que, no caso de A República, começa em 327 A e termina em 621 D. Esta numeração corresponde à edição bilíngue preparada por Henricus Stephanos em Paris, em 1578. Isto é de imensa valia, pois permite indicar a localização de uma passagem sem precisar que todos os concernidos tenham uma mesma edição. Referências. Para a preparação desta aula, foram utilizadas a edição da República, da editora Martins Fontes, publicada em 2006, com tradução e notas de Ana Lia Amaral de Almeida Prado e introdução de Roberto Bolzani Filho. E também a edição digital do dicionário Roais, Verbete República, assim como a versão online do A Greek English Lexicon de Little e Scott, Verbete Politeia. Além disso, mencionei o capítulo Ordenação dos Diálogos, de Rodolfo Lopes, que está publicado no livro Platão, Universidade de Coimbra, 2018.